Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo e nesse canal eu trago dicas de Promob, alguns blocos que eu desenvolvo em geometria, dicas que giram em torno de Promob. Recentemente eu fiz um post ali no Instagram, enfim, se você não me acompanha, é Rodrigo Gustavo Interiores. Lá eu também mostro um pouquinho mais do meu trabalho, o desenvolvimento de alguns blocos, enfim, eu sempre estou atualizando por lá. É os bastidores daqui do que eu trago o resultado final no canal. Muito bem, eu fiz um post lá mostrando o Gasflame utilizando o RealScene 2.0. E eu fiz já há muito tempo alguns testes, fiz com vários tipos de iluminação, várias configurações, enfim, até chegar no resultado satisfatório que é o que eu trouxe hoje nesse vídeo. Então, tem muito tempo assim investido para que eu consiga entregar um bom resultado com esse bloco. E como eu fiz alguns posts recentemente nos grupos no Facebook que eu participo de Promob, no Instagram também, muitas pessoas me pediram como que eu fiz para estar utilizando aquele bloco do Gasflame na versão 2.0, porque houve vários relatos ali que não funcionou, que ficou pesado, enfim, que não ficou um resultado satisfatório. Então, né, como já te expliquei anteriormente, eu fiz alguns testes ali, alguns vários testes, para chegar num bom resultado. Eu vou apresentar aqui para você como é que ficou o bloco e quais são as possibilidades que você tem de trabalhar com ele, tá? Então, eu já explico no próximo passo ali a forma com que você vai fazer o download. Eu peço que não pule nenhuma etapa do vídeo, porque eu vejo na analítica ali quais são os tempos ali que vocês estão assistindo o vídeo, e eu vejo que há algumas situações onde pulam o vídeo, e isso não é legal porque pode ser exatamente aquele momento que eu estou explicando uma etapa fundamental para que funcione corretamente o bloco, tá? Por mais que seja algo simples ali na prática, pode ser que se você pule alguma etapa não funcione adequadamente. Então eu vou mostrar aqui como ficou o bloco, tá? Aqui então na sua barra de módulos vai estar disponível já, após você adicionar, o bloco Gasflame 2.0, tá? Nessa versão aqui, eu mudei um pouco aqui o formato de geometria dela, para trazer um pouquinho mais de realismo nos projetos. E além disso, a possibilidade de você conseguir redimensionar de uma forma mais prática. Porque o que acontecia com a luz linear? Quando você utiliza outro fogão, outro cooktop que muda a dimensão ali da chama, você teria que fazer novamente toda aquela luz linear. Então isso toma tempo. E aí para otimizar esse processo, agora eu estou utilizando aqui um spot. E dessa forma você consegue trabalhar muito mais fácil ali na forma de redimensionar esse bloco, tá? Então, muito bem, deixa eu mostrar aqui como ficou. Deixa eu ocultar aqui a panela. Olha só, aqui está a dimensão do fogo. Note que ele está maior do que a boca desse cooktop aqui. Esse aqui eu fiz para um outro determinado modelo, que é de 5 bocas, e a chama central dele é maior. Então, como que você vai trabalhar? Baixou o bloco, ele vai vir nessa dimensão, tá? Para você redimensionar ele, você vai vir aqui e vai reajustando ele sempre a largura e profundidade no mesmo valor, porque ele é um círculo. Então, você vai redimensionando e vai testando aqui para ver como que fica a configuração dele. Dá uma olhadinha aqui superior, não precisa ser nada muito exato ali. Tá, olha lá, ficou visualmente centralizado, show de bola. Confere aqui a altura dele também, para ficar algo bacana ali. Eu vou deixar a parte superior dele rente aqui ao suporte aqui, né? Olha só. E aí com isso, você redimensionando, a luz ele já vai estar acompanhando esse bloco. Porém, ele vai se perder ali do centro dele. Então, você vai centralizar ele aqui em X e Y. Não estou utilizando atalho, nada aqui que para quem usa atalho já vai conseguir fazer mais rápido, mas para quem não usa já sabe aqui como encontrar as opções. Então, centralizar X e Y, tá? E aí ele vai estar centralizado. Aqui a intensidade dele já é uma intensidade legal para que não fique estourado e não fique também apagado. Então fica ali um resultado bem bacana. Caso, dependendo da tua configuração de luz, enfim, N motivos que podem acontecer, mesmo assim você pode estar ajustando ali, ou deixando mais forte a intensidade, ou deixando mais fraco, daí fica a teu critério. A mesma coisa acontece com a cor, apesar que, como eu já disse lá no início do vídeo, eu já fiz vários testes e vários ensaios ali, acerta e erra, chega no resultado legal, testa de novo. E esse foi a configuração mais
sei lá, genérica, vamos dizer assim, para funcionar no render diurno, no render noturno, um render ensolarado, um render amanhecer, enfim, independente, um render só com luz externa, um render só com luz artificial, luz interna. Então, para várias situações, ele se adapta muito bem. Mas, frisando novamente, caso você sinta a necessidade de mudar a cor e a intensidade, pode estar alterando. O perfil IES não indico aqui, até porque, mesmo que ele gere um resultado um pouco diferente, mas aqui não é tão necessário trabalhar dessa forma. Então, você pode deixar ele em nenhum, e aqui a cor e intensidade, basicamente, é o que eu já deixo disponível. Eu vou voltar aqui à panela que eu ocultei. E olha, ele já deu uma prévia, digamos, de como ficaria, né? Essa questão da chama acesa aqui. Deve você dar mais uma conferida, se ficou centralizado ou não. E aí, mesmo assim, você vai fazendo alguns testes de render para aí sim gerar o seu render final, né? E isso eu não estou dizendo na qualidade, eu estou dizendo os testes numa versão final para inicial, no quesito de resolução. Até foge um pouquinho aqui do intuito do vídeo, mas eu já vou mostrar aqui de quebra essa dica para vocês. Então você vai vir aqui em configurações e para fazer as primeiras imagens, deixa lá uma resolução pequena, 400 por 400, 500 por 500, para você fazer os primeiros testes. Viu que ficou bacana, a luz se comportou de uma forma legal? Aí sim você faz um render ali 1080 por 1080, ou então no formato retangular, enfim, fica a seu critério. Mas eu sempre indico que você faça os testes com imagens pequenas inicialmente, que ali você já consegue perceber aspectos de sombra, de cor, luz, enfim, todos os acabamentos que você aplica, tudo isso você consegue ver numa prévia. E como você já vem trabalhando ao longo do tempo com o software, com o ProMob, você já sabe que quando aumentar a resolução, você já tem uma noção que ele vai entregar qualidade. E aí você, de repente, renderiza numa versão, numa resolução alta, e, poxa, de repente ali ficou um bloco flutuando, ou algum determinado item sem textura, enfim, sem acabamento. Então, tudo isso você consegue prever ali fazendo os testes para depois a versão final, tá? Então, aqui basicamente seria isso. Então, só recapitulando, faz um reajuste ali do tamanho, redimensione ele conforme você queira, deixa ele posicionado e show de bola. Ah, detalhe, cuidado, aqui eu já deixei ele configurado para que esse ponto de luz, olha, aqui em paralelo as duas linhas, ele fica um pouquinho abaixo. Mesmo assim, tome cuidado, porque caso você deixe a chama entrando um pouquinho aqui na panela, enfim, na chaleira, e com isso entre também um pouquinho do spot, ele já não vai funcionar, ele tem que estar totalmente livre. Então utilize aqui a linha guia, que é a circunferência da própria geometria, que aí dessa forma você já tem uma base se ele está atravessando ou não o bloco, tá? Vou fazer aqui um render teste para você ver. Deixar 500 por 500. Eu já deixei aqui setado uma cena. E vamos ver como que vai ficar. Vamos lá, enquanto renderiza, eu vou aproveitar e mostrar como que você vai fazer o download desse arquivo. Aqui na descrição do vídeo já tem um link, ele é um link direto. Você vai clicar nele, ele já vai baixar o arquivo, o único arquivo necessário para você adicionar ele aos seus favoritos. E não precisa descompactar nem nada. Eu pretendo trazer um outro vídeo se aprofundando, falando um pouquinho mais ali sobre como que você normalmente recebe um arquivo ali para adicionar os favoritos, enfim, até outras situações dentro do ProMob que ocorre, que às vezes está compactado, às vezes não, e às vezes acontece no vídeo ali, Rodrigo, o determinado bloco não funcionou, não leu no meu ProMob. Muitas das vezes não é o bloco que é ruim, porque tem muita gente que está baixando, está instalando e está funcionando. É porque às vezes o bloco já está pronto, isso não só nas minhas dicas, como tantas outras que tem, mas às vezes você está acostumado a receber o arquivo em .zip e aí você descompacta ele para adicionar no ProMob. E algumas vezes o arquivo já está pronto no arquivo certo para adicionar o ProMob. Às vezes é ponto favorito, às vezes é outro arquivo, enfim, ponto .promob.
e aí você acaba apertando para descompactar ele, né? Chamando essa função ali com o descompactador de arquivo, e aí você descompacta ele, abre o arquivo, e aí sim que ele não vai funcionar. Então eu vou trazer no próximo vídeo mostrando algumas situações que podem acontecer com as situações de arquivos ali, para você se sentir mais seguro quando for adicionar, tá? Então, como já estava explicando anteriormente, já está aqui na descrição do vídeo o link. Você vai clicar nele, vai baixar, o arquivo vai para a sua área de download. Então, você vai localizar a pasta download aqui do Windows, tá? A minha eu já deixei aberta aqui também. Olha só. Então, ela vai ficar nesse formato, GasFlame 2.0, tá? Aqui o ponto export pode ser que no seu não apareça, porque aí é uma configuração do Windows que ele oculta a extensão de todos os arquivos, mas não tem problema aqui. Contando que você localiza o arquivo GasFlame 2.0 é o que importa. Então está aqui na nossa pasta download. Como que você vai fazer agora para adicionar no Promove? Vai vir aqui no canto superior esquerdo, assistente de transferência. Não vamos utilizar aqui a função importar, e sim o assistente de transferência, tá? Clique nele, vai aqui em importar, não esqueça, continuar. E aqui nos 3 pontinhos você vai localizar o arquivo que você acabou de fazer o download. Então olha só. O mesmo arquivo que vimos na pasta anterior está nessa daqui. Isso dentro do Promove aqui no assistente de transferência. Vai em abrir, continuar, ele vai importar favoritos e os materiais, né? Porque aqui nós temos, além da textura, o material que dá o acabamento de aceso ali, né? Que recebe, aliás, a iluminação interna, que é o spot. Continuar. Aqui ele vai informar que o Promove deverá ser fechado para adicionar. Então, você vai basicamente ter que reiniciar ele. Então, tome cuidado ali, se você não tiver salvo o projeto, já salva ele. Aqui eu não vou dar continuidade porque já está adicionado aos meus favoritos. Então, eu vou cancelar aqui, mas você vai dar sim, prossegue, e ele vai estar adicionado aos seus favoritos, da mesma forma que eu mostrei no início do vídeo. Muito bem, vamos ver aqui se já renderizou. Olha só, está acabando de concluir o nosso render. Então, 4 minutinhos de renderização, apesar que é uma imagem pequena, mas eu tenho luz natural vindo lá de fora, eu tenho aqui uma fonte de luz aqui da minha fita de LED, enfim, ele acaba além dos acabamentos, né? Mas enfim, o nosso ponto principal aqui, o GasFlame, está aceso, está funcionando, ele não ficou com aspecto de lâmpada, então tome cuidado quando for trabalhar com as intensidades para não estourar muita iluminação e parecer que está com uma fita de LED, sei lá, um spot debaixo da tua panela lá na cor azul, estourando toda a iluminação. Então tome cuidado com isso. Trabalhe sempre nas intensidades ali que eu indiquei, variando um pouco para mais, para menos, mas tomando cuidado para não estourar. E também tomando cuidado para não deixar ele muito apagadinho, senão ele fica só a textura acesa, o que pode acontecer com aquele probleminha dele entrar dentro da panela também. Ele vai mostrar somente a textura, mas não vai dar o aspecto de aceso, então tome cuidado com isso também. E, se possível, é claro, vai utilizar ele no seu projeto, me marca lá no Instagram, comenta aqui no vídeo se gostou, como que ficou, se você sentiu diferença entre a primeira versão e essa, para que eu possa estar acompanhando também e ter o feedback. Apesar que eu estou pedindo aqui como pidão mesmo, né, dando essa colher de chá, mas vocês sempre interagem ali comigo e eu só tenho a agradecer isso, porque ajuda muito, fortalece o canal e com isso eu consigo trazer cada vez mais dicas para vocês aqui, tá bom? Um forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.